Imagine um tempo de desordem, onde o medo governava e a coragem era escassa. Em uma sociedade dominada por homens, uma mulher se levantou como líder, desafiando todas as expectativas e conduzindo seu povo à vitória. Seu nome era Débora, profetisa, juíza e guerreira. Essa não é apenas a história de uma líder destemida, mas um testemunho do poder da fé, da sabedoria e da obediência a Deus, capazes de transformar o impossível em realidade. O que você talvez não saiba é que sua jornada revela verdades surpreendentes sobre o que significa confiar em Deus em tempos de crise. Israel vivia um período sombrio. Durante 20 anos, o povo hebreu sofreu sob a opressão brutal de Jabim, rei de Canaã. Seu general, Sísera, era um comandante temido, conhecido por sua crueldade e estratégias militares impiedosas. Seu exército contava com 900 carruagens de ferro, um poder de guerra sem precedentes na época. Para os israelitas, essas carruagens não eram apenas armas, eram símbolos de terror. Os soldados de Jabim dominavam as terras, e qualquer tentativa de resistência parecia inútil. Mas essa opressão não era fruto do acaso. Era a consequência da infidelidade do povo de Israel. Eles haviam quebrado sua aliança com Deus, adorando falsos deuses e ignorando os mandamentos que os diferenciavam das demais nações. O resultado foi um ciclo doloroso de pecado e sofrimento. Cada vez que Israel se afastava de Deus, a opressão se instalava. Mas em sua angústia, o povo clamou por socorro. Suas orações, cheias de desespero, subiram aos céus. Foi então que Deus levantou uma libertadora improvável, Débora. Diferente dos líderes anteriores, Débora não era um guerreiro ou um rei. Ela era uma profetisa, a única mulher entre os juízes de Israel. Seu papel era único e inesperado, principalmente em uma sociedade onde a liderança era quase exclusivamente masculina. Sentada sob uma palmeira entre Ramá e Betel, no alto das montanhas de Efraim, Débora se tornava o centro da justiça em Israel. De todas as partes, as pessoas vinham a ela em busca de orientação e discernimento, confiando em sua sabedoria para resolver disputas e revelar a vontade de Deus. Mas Débora era mais do que uma juíza. Ela era um farol de esperança em meio à decadência espiritual de Israel. Enquanto os homens hesitavam, dominados pelo medo, ela permaneceu firme em sua fé. Sua coragem contrastava com a apatia de um povo que parecia ter perdido a disposição de lutar. Diante da opressão de Jabim e Sísera, ninguém ousava se levantar. Os líderes de Israel estavam paralisados, incapazes de agir. Foi Débora quem quebrou esse ciclo, respondendo ao chamado divino para libertar sua nação. Certo dia, a palavra do Senhor veio a ela com um comando claro: convocar Baraque, filho de Abinoão, para liderar um exército contra as forças de Sísera. Débora enviou um mensageiro até Baraque, que vivia em Quedes, na tribo de Naftali. Quando ele chegou diante da juíza, ela lhe transmitiu a ordem divina. O Senhor Deus de Israel lhe ordena: reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e leve-os ao monte Tabor. Lá, atrairei Sísera e seu exército para o rio Quizom, onde entregarei sua tropa em suas mãos. Era um plano ousado. Atacar um exército poderoso, equipado com carruagens de ferro, parecia suicídio. Os israelitas não tinham armamento avançado nem treinamento militar sofisticado. Mesmo assim, a promessa de vitória vinha diretamente de Deus. Mas a resposta de Baraque revelou suas incertezas. Ele disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Baraque queria a presença de Débora como garantia de que Deus realmente estava com eles. Sua hesitação demonstrava sua falta de confiança total na promessa divina. Débora respondeu com firmeza: certamente irei com você. Mas saiba que por causa de sua atitude, a honra da vitória não será sua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher.
Com essa declaração profética, Débora antecipou um desfecho inesperado para a batalha que estava prestes a acontecer. Baraque e Débora convocaram os homens de Naftali e Zebulon, reunindo um exército de 10.000 guerreiros. A notícia de sua mobilização se espalhou, despertando um novo ânimo entre os israelitas. Inspirados pela fé de Débora, eles se preparam para enfrentar o inimigo. O palco estava montado, o momento da batalha se aproximava. Mas ninguém poderia prever como Deus interviria de maneira extraordinária para transformar essa guerra em um triunfo inesquecível. Com os 10.000 homens prontos para a batalha, Débora e Baraque partiram para o Monte Tabor. Enquanto isso, Sísera recebeu a notícia da movimentação do exército israelita. Confiante na superioridade de suas carruagens de ferro e na força de seus soldados, ele imediatamente reuniu suas tropas e marchou em direção ao rio Quizon. Os israelitas estavam em menor número e tinham menos recursos, mas possuíam algo que os cananeus não tinham: a promessa do próprio Deus. Ainda assim, o medo pairava no ar. Os guerreiros sabiam que estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. Quando os exércitos inimigos se posicionaram no vale abaixo, Débora se voltou para Baraque e, com uma voz firme e cheia de autoridade divina, proclamou: "Vá! Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor já foi à sua frente." Com essa declaração, a hesitação se dissipou. Baraque liderou seus homens em um ataque fulminante, descendo a montanha em direção ao poderoso exército cananeu. Sísera, acostumado a dominar o campo de batalha, não esperava tamanha ousadia dos israelitas. Mas naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Do nada, uma tempestade violenta se formou. Rajadas de vento varreram o vale, seguidas por uma chuva torrencial que transformou o terreno seco em um lamaçal traiçoeiro. O que parecia ser uma vantagem esmagadora para Sísera tornou-se sua ruína. Suas temidas carruagens de ferro, que normalmente cortavam os campos como lâminas, ficaram presas na lama. Os cavalos, aterrorizados pelo trovão e pelo solo escorregadio, entraram em pânico. O exército cananeu, desorganizado e vulnerável, foi tomado pela confusão. Os guerreiros de Baraque avançaram com ferocidade, atacando os inimigos sem piedade. O que antes parecia uma batalha perdida para os israelitas, agora se tornava uma vitória improvável, forjada pela própria mão de Deus. Sísera, vendo seu exército ser massacrado, abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Sua confiança e arrogância desapareceram. O grande comandante dos cananeus agora era apenas um homem desesperado, correndo para salvar a própria vida. Enquanto isso, os israelitas continuavam o ataque. Um a um, os soldados de Sísera caíram, até que nenhum restasse de pé. O exército de Jabim foi completamente destruído. O domínio cananeu, que durante 20 anos oprimira Israel, estava chegando ao fim. Mas a história ainda não havia terminado. O destino de Sísera tomaria um rumo inesperado e surpreendente. Exausto e sem opções, o general fugitivo avistou uma tenda isolada e correu em sua direção. Era o acampamento de Eber, o queneu, um homem que mantinha uma aliança neutra com o rei Jabim. Ao se aproximar, ele foi recebido por Jael, esposa de Eber. Com um olhar calmo e acolhedor, ela o convidou a entrar, oferecendo-lhe um refúgio seguro. "Entre, meu senhor. Não tenha medo", disse ela, cobrindo-o com um cobertor para tranquilizá-lo. Sísera, exausto, pediu água, mas Jael foi além e lhe ofereceu leite morno, ajudando-o a relaxar. Ele mal conseguia manter os olhos abertos. Antes de cair em um sono profundo, ordenou: "Fique de vigia na porta da tenda. Se alguém perguntar se há alguém aqui, diga que não." Mas Jael tinha outros planos. Enquanto Sísera dormia profundamente, ela pegou um martelo e uma estaca de tenda.
Com precisão e determinação, posicionou a estaca sobre a têmpora do general e, com um golpe firme, atravessou sua cabeça, cravando-o ao chão. O temido comandante dos cananeus, responsável por décadas de opressão, encontrou seu fim não em batalha, mas nas mãos de uma mulher. Pouco tempo depois, Baraque chegou perseguindo Sísera. Jael saiu da tenda e com serenidade disse: "Venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando." Ao entrar, Baraque viu o corpo de Sísera caído, com a estaca cravada em sua cabeça. A profecia de Débora se cumprira de forma inesperada. A glória da vitória não foi para Baraque, mas para uma mulher, conforme Deus havia anunciado. Com a morte de Sísera, Israel ganhou o impulso necessário para acabar de vez com o domínio de Jabim. O rei cananeu perdeu seu principal general, e com o tempo sua força se dissipou. Os israelitas, agora fortalecidos, marcharam contra sua cidade e destruíram seu governo opressor. A vitória não foi conquistada apenas com espadas e estratégias, mas pela intervenção direta de Deus. Ele usou instrumentos improváveis, uma profetisa, um líder hesitante e uma mulher estrangeira para mudar o destino de uma nação. Com a morte de Sísera e a destruição do exército cananeu, o domínio do rei Jabim começou a ruir. Sem seu comandante mais poderoso e sem a força militar que sustentava sua tirania, Jabim foi enfraquecido pouco a pouco, até que os israelitas finalmente o derrotaram. A opressão que durou 2 décadas chegou ao fim. O povo de Israel, antes aterrorizado e subjugado, agora celebrava a liberdade conquistada não por sua própria força, mas pela intervenção direta de Deus. Débora, a profetisa e juíza que confiara inabalavelmente nas promessas do Senhor, testemunhou o cumprimento daquilo que ele havia prometido. Sua liderança não apenas guiou Israel à vitória, mas também reacendeu a fé de um povo que havia se esquecido de seu Deus. Mas a história não termina apenas na vitória militar. A lembrança desse grande feito precisava ser preservada para as gerações futuras, para que Israel nunca mais voltasse a se afastar de seu Criador. E foi assim que Débora fez algo que ecoaria por séculos. Ela compôs um cântico de louvor e celebração, uma canção que eternizaria esse momento na história de seu povo. De pé diante de Israel, Débora ergueu sua voz e entoou: "Louvem ao Senhor, porque os líderes de Israel se apresentaram voluntariamente e o povo se ofereceu prontamente para a batalha. Ouçam, reis, escutem, governantes, eu cantarei ao Senhor. Tocarei cânticos ao Senhor, o Deus de Israel." Seu cântico narrava a história da opressão de Israel, a covardia dos homens que não se levantaram para lutar e a coragem daqueles que confiaram no Senhor. Ela exaltou as tribos que atenderam ao chamado da batalha e repreendeu aquelas que hesitaram. Débora descreveu com detalhes o poder de Deus na batalha, relembrando como o Senhor fez a terra tremer e os céus derramarem chuva torrencial para derrotar os inimigos. Desde os céus, as estrelas lutaram, desde suas órbitas combateram contra Sísera. O rio Quizon os levou. O antigo rio Quizon varreu os poderosos. Mas ela não parou por aí. Em sua canção, Débora exaltou a mulher que cumpriu a profecia e trouxe o golpe final sobre o grande comandante inimigo. Que Jael seja a mais bendita entre as mulheres. Sua mão alcançou a estaca, sua mão direita agarrou o martelo dos trabalhadores. Ela golpeou Sísera, esmagou sua cabeça, perfurou e atravessou sua têmpora. Com versos poéticos, Débora até mesmo retratou a mãe de Sísera, esperando em vão pelo retorno do filho, sem saber que ele já havia sido derrotado pelas mãos de uma simples mulher. A canção de Débora não era apenas um louvor à vitória, mas um lembrete solene de que Deus luta por aqueles que confiam nele. Seu cântico foi um testemunho eterno da fidelidade do Senhor e da importância da obediência. E assim, Israel teve paz por 40 anos.
A geração que vivenciou esse grande livramento experimentou um tempo de prosperidade e segurança. Enquanto Débora viveu, sua liderança foi um marco de justiça e sabedoria. Mas a história de Israel mostra que, sempre que o povo se afastava de Deus, a opressão voltava. A questão que permanecia era: por quanto tempo Israel se lembraria dessa lição? A história de Débora não é apenas uma narrativa sobre guerra e libertação. É um testemunho poderoso sobre fé, coragem e a maneira como Deus usa pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. Débora não era uma guerreira no sentido tradicional. Ela não empunhou uma espada, nem liderou soldados no campo de batalha, da maneira que se esperaria de um comandante militar. No entanto, sua influência, sua confiança inabalável no Senhor e sua liderança foram a força motriz por trás da vitória de Israel. Ela mostrou que a verdadeira força não está nas armas ou no número de soldados, mas na obediência a Deus. Enquanto os homens de Israel hesitavam, enquanto Baraque duvidava, foi Débora quem permaneceu firme, acreditando na promessa divina. E sua história traz lições que permanecem vivas até hoje. Primeiro, aprendemos que Deus não escolhe líderes com base em padrões humanos. Em uma sociedade patriarcal, ele escolheu uma mulher para governar e libertar Israel. Débora não precisou se conformar às expectativas de seu tempo. Ela foi usada por Deus exatamente como era, e isso foi suficiente. Segundo, vemos que a obediência a Deus é mais importante do que a força humana. Baraque tinha o chamado para liderar o exército, mas hesitou. Sua relutância fez com que a vitória final fosse entregue a outra pessoa, a simples Jael, que nunca teria sido vista como uma heroína de guerra. Isso nos lembra que Deus honra aqueles que respondem ao seu chamado com prontidão, não aqueles que hesitam por medo. E por fim, a história de Débora nos ensina que a verdadeira liderança não busca poder ou glória, mas sim servir e guiar com sabedoria. Débora não buscou status nem reconhecimento. Seu papel foi inspirado por sua fé e sua dedicação ao povo de Israel. Sua liderança trouxe justiça, paz e esperança para uma nação perdida. Mesmo depois de sua vitória, Débora não reivindicou o crédito para si. Em vez disso, ela entoou um cântico de louvor, exaltando o nome de Deus, porque no fim das contas, não era sobre ela. Era sobre a fidelidade do Senhor e seu poder para libertar seu povo. O legado de Débora ecoa através dos séculos. Sua história nos desafia a confiar em Deus, a responder ao seu chamado e a lembrar que, muitas vezes, Ele trabalha através daqueles que o mundo menos espera. Se essa história inspirou você, imagine quantas outras existem na Bíblia, esperando para serem redescobertas. Junte-se a nós para continuar explorando relatos incríveis, cheios de fé, coragem e transformação. Inscreva-se no canal e compartilhe essa jornada com outras pessoas. Vamos juntos trazer à tona as histórias que moldaram o mundo e continuam nos ensinando até hoje. Porque quando confiamos em Deus, o impossível se torna realidade.